Olá, Pai do Senhor Jesus, bem-vindo a mais uma nossa aula de Escola Bíblica Online. E estamos aqui, com um tema: eu pertenço a uma família cristã, eu pertenço à família de Deus. Nós já tivemos duas aulas. A primeira foi acesso à intimidade com Deus. Como é que está a sua intimidade com Deus? Você tem mudado a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus? Como é que você tem feito? Como que você tem agido, ainda mais no momento que nós estamos vivendo? Precisamos cada vez mais de Deus. E a partir desse acesso, nós temos o privilégio também da herança do Senhor, a herança de Deus para a nossa vida, através do nosso irmão maior que foi conquistado naquela cruz. Você já tomou posse dessa herança? Você já está desfrutando dessa herança? Porque precisamos ter essa convicção, precisamos ter essa intimidade. Para quê? Hoje nós vamos ler e vamos aprender um pouco mais sobre como proceder na casa de Deus. Como filhos amados, como filhos de Deus, nós temos alguns deveres também. Nós tivemos os privilégios, da intimidade, o privilégio da herança, mas nós temos alguns deveres fazendo parte dessa família, que é a família de Deus. E hoje nós iremos aprender sobre como proceder na casa de Deus, porque como família nós também precisamos de algumas atitudes, mudar algumas atitudes ou ter novas atitudes sendo família de Deus. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que vai falar muito aos nossos corações, que diz assim, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo aqui está explicando a Timóteo, está falando com Timóteo, está assim, eu estou te escrevendo, Timóteo. Espero ver você em breve, espero estar perto de você em breve, mas enquanto isso não acontece, eu quero falar com você, eu quero te ensinar, eu quero te mostrar como você deve proceder na casa de Deus. Então, como membro da família de Deus, como filho da família de Deus, como você deve proceder na casa de Deus? Paulo aqui está nos ensinando como proceder na casa de Deus. Mas a gente pode parar para pensar assim, mas eu não estou indo na igreja, mas a casa de Deus está fechada. E essa semana eu vi duas coisas que me chamaram muita atenção na rede social. Uma foi uma charge, que fala assim, o diabo fechou a igreja, mas Deus abriu várias nas casas. A sua casa está sendo casa do Senhor verdadeiramente? Porque vou te dizer que nesse momento, não importa que a igreja esteja fechada, o que importa é como você, como igreja do Senhor, está procedendo dentro da sua casa, na sociedade. Como é que está sendo o seu proceder? Porque se a igreja permanecer fechada, como é que você vai proceder? Você é a igreja do Senhor. Você precisa ser, sabe o quê? Tá aqui, coluna e baluarte da verdade. Eu creio que em nome de Jesus todas as igrejas serão abertas, nós iremos voltar a cultuar o Senhor nas congregações, eu creio nisso. Mas no momento estão fechadas. Mas eu creio que a sua vida como família de Deus, como a sua vida como igreja do Senhor, ela precisa ser coluna e baluarte da verdade. E o que é ser coluna e baluarte? Coluna é algo que sustenta. Nós sabemos que todas as casas, todo prédio, a gente precisa ter a coluna. E o que é baluarte? Baluarte é o fundamento
Então, juntando isso, eu vou dizer para você: fundamento que sustenta a verdade. Então, como cada um de nós devemos proceder na casa de Deus? Devemos proceder como coluna e baluarte do Senhor. Coluna sustenta algo que sustenta. Você tem sustentado? Como é que você tem sustentado a casa de Deus? Mas eu não tenho ido à igreja, a igreja não está aberta. Ok. As igrejas ainda precisam ser sustentadas. Como? Primeiro, oração. Segundo, amor. Como que você tem orado pela vida? Você tem orado pela vida dos seus irmãos? Porque todos nós somos irmãos. Você tem orado verdadeiramente pela vida dele? Você tem orado pela vida do seu pastor ou da sua pastora, do casal pastoral, pela família pastoral? Vocês têm sustentado em oração? Porque se você voltar um pouquinho antes, nesse mesmo capítulo e no capítulo 2, você vai ver a importância da oração. Segundo, além de você estar sustentando em oração, em amor, como que você tem distribuído, como você tem demonstrado esse amor para com os irmãos, para com os seus pastores? Como é que você tem feito? Lembra que Paulo está ensinando a Timóteo que nós somos coluna, e coluna sustenta. E também os seus dízimos e ofertas, que sustentam a igreja. Então você precisa estar sustentando como coluna do Senhor em oração, em amor. Você ligou para as pessoas da sua igreja? Você tem ligado, você tem falado com elas, você tem demonstrado o seu amor? Passa lá um zapzinho para elas, faz uma videochamada. Diz assim: você é importante, eu me importo com você. Não fique esperando que pessoas te liguem. Mas ninguém me liga. Pensa nisso não. Pensa que você que está ouvindo isso, você que está aprendendo, sabe que você é a coluna e você precisa sustentar a família de Deus aqui na terra. Você precisa sustentar. E também Paulo está ensinando a Timóteo que nós somos baluarte. Baluarte é fundamento. Em que você está se fundamentando? Quais são os seus fundamentos? O que você aprendeu enquanto esteve na igreja? Enquanto a igreja estava aberta, no culto, escola dominical, no culto de oração? Qual foi o seu fundamento para que hoje você venha sustentar a família de Deus aqui na terra? Lembra que fundamentos é fundamento que sustenta a verdade. Nós, como igreja do Senhor, nós somos os portadores da verdade. A sua função, a nossa função aqui é guardar a verdade divina aqui na terra. Ter essa base, esse fundamento, para quê? Para que as coisas não venham a ruir, para que as coisas não venham a desmontar, para que mesmo até congregações não venham fechar. Porque nós temos ouvido quantas igrejas têm passado aí por problemas, sabe? Que não consegue até mesmo pagar o aluguel. Lembre que você é a coluna, é o sustento. Lembre que você é o baluarte, é fundamento. Então nós precisamos sustentar essa família aqui na terra. E quantas mesmo famílias têm sido destruídas, famílias que estão perdendo esperança, famílias que estão perdendo Cristo, famílias que estão perdendo o amor. Pense nisso, faça a sua parte. E como nós somos fundamento que sustenta a verdade, qual é a verdade que você tem se firmado, qual é a verdade que você tem se fundamentado? João 17 diz assim, eu vou abrir, eu sei que é um texto que muitos conhecem já de cor, que diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é coluna, que é sustentação, que é verdade. Então nós precisamos
viver na verdade. O nosso fundamento tem que ser a verdade. Mas, primeira coisa que nós temos que fazer dentro disso é nos santificarmos. E nós só podemos nos santificar na verdade. Em João 8,32 diz, também um texto muito conhecido nosso, que nós precisamos saber de cor, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos ser sustentados, precisamos ser fundamentados na verdade que é a palavra de Deus. Porque Deus nos santifica do mundo por meio da palavra. Como é que a palavra tem sido na sua vida nesses momentos? Como é que você tem adquirido essa palavra nesse momento? De repente, através das lives, através de aplicativo, mas você precisa verdadeiramente conhecer essa palavra, lendo, se santificando, buscando, para que isso venha transformar a sua vida e você, como igreja do Senhor, consiga passar por esse tempo firmado, fundamentado, alicerçado, sustentado pela verdade que é a palavra de Deus. Provérbios 23 também diz assim, compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. O que eu vejo nisso aqui? Às vezes a gente não investe na nossa educação, às vezes a gente não investe naquilo que vai nos trazer sabedoria. A gente não compra uma boa Bíblia, a gente não compra um bom livro, a gente não compra um bom curso. Então, como que você tem investido na sua vida espiritual? Como que você tem investido na sua família de Deus? Às vezes, fazer um esforçozinho para comprar algo que vai te alimentar, que vai te sustentar, que vai te fazer ser mais firmado, vale muito a pena. Investir na educação para adquirir conhecimento e sabedoria. Então, e além disso, nós precisamos comunicar a verdade. Nós não podemos desfazer dessa verdade, a única verdade na nossa vida, que é a palavra de Deus. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos vivendo num mundo muito complicado. O mundo ao qual nós estamos mergulhados é um mundo de mentiras. Como nós estamos mergulhados no mundo da mentira. A verdade é algo terrivelmente combatido. As pessoas mentem para conseguir alguma coisa. A verdade é negada no meio de nós. A verdade está sendo deformada no meio de nós. A verdade está sendo deturpada no meio de nós. A verdade está sendo substituída pela mentira. Totalmente diferente do que Deus faz, porque Deus nos santifica do mundo por meio da palavra da verdade. E o mundo está usando a mentira, esse meio para quê? Para deturpar totalmente a verdade de Deus. Como nós estamos vivendo uma sociedade onde a conduta moral não existe, a ética não existe, os valores estão totalmente corrompidos, não há mais os valores da verdade, no meio das famílias não há, nem no meio da igreja, infelizmente, no meio da família cristã não existe mais conduta moral, não existe ética, não está existindo os valores, não estão existindo os bons costumes e nem os princípios, mas isso tudo eu e você podemos resgatar, porque claro, tudo há exceção. Estou falando de um modo em geral. Então, eu e você, com essa verdade que
Paulo aqui está ensinando a Timóteo, ó, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então eu e você podemos fazer toda a diferença. Você pode fazer a diferença dentro da sua igreja, dessa família de Deus. A igreja é e precisa ser isso. A coluna, o baluarte, o sustento, o fundamento, através do que? Da adoração, através da proclamação da palavra de Deus, através do amor, através da conduta, através do testemunho. Tudo isso que Paulo aqui está ensinando a Timóteo e nos ensina no dia de hoje. Nós precisamos proceder desta maneira na casa de Deus. Você é a família de Deus. Você faz parte da casa de Deus. Pare para pensar. O que você tem feito para sustentar a família de Deus aqui na terra, a igreja de Deus aqui na terra? E aí eu já deixo como tarefa para você. Você vai pensar em algo que você pode fazer ou mudar. Se você está fazendo, glória a Deus. Faça cada vez melhor. Mas se você ainda não faz, pense no que você pode fazer para ser coluna e para ser baluarte. Como você pode proceder para sustentar a família de Deus, que é a sua igreja. O que você pode mudar na sua igreja através de hoje, através dessa aula? O que você vai fazer? Então, como tarefa, você vai montar alguma coisa, você vai conversar com a sua professora de escola dominical, você vai falar com o seu líder, com o seu superintendente local. Olha, vamos fazer isso, vamos proceder dessa maneira, vamos ajuntar as pessoas de volta, porque apesar dessa distância, nós podemos estar próximo. A internet aí está nos dando tanto aplicativos que a gente pode ficar perto. Eu li uma reportagem essa semana, eu não sei se ainda é real, que o Facebook está já se programando para fazer vídeo chamado até 50 pessoas. Olha que coisa legal. Então, assim, a gente pode fazer muita coisa. Mesmo longe, podemos estar perto, em amor, adorando ao Senhor. Tem tantas lives aí que você pode estar se comunicando. Tem aí o Instagram. Então, cabe a você. Então, essa é a sua tarefa. O que você vai fazer para fazer a diferença na casa de Deus? Como você vai proceder daqui para frente para que a casa de Deus seja sustentada, seja fundamentada através da sua vida? É a sua tarefa da semana, através dessa videoaula. Então, fale lá com o seu líder o que você vai fazer, ok? Gostaria que você realmente, assim, não perdesse essa chance de como proceder na casa do Senhor, que é a igreja do Deus vivo. Proceda sempre na verdade. Nunca use a mentira em momento nenhum. Seja em qualquer momento da sua vida, se sustente, se fundamente na verdade. Se a palavra de Deus, que é a verdade, está dizendo para você proceder de tal maneira, proceda. Ah, mas vai virar consequências. Não. Não virá as consequências que você está pensando. Deus vai te recompensar pela verdade que está escrita na palavra dele. O mundo vai te enganar, pessoas vão te enganar, mas Deus nunca vai te enganar. Então viva na verdade. Viva na verdade, não se aproveite de nada que não seja a verdade de Deus. Que essa aula, esse bate-papo, né, tenha te acrescentado, te acrescente cada vez mais. Então, cumpra a sua tarefa, faça algo pela família de Deus, pela casa de Deus, pela igreja de Deus. Proceda de maneira verdadeira, porque só assim
a nossa família vai crescer cada vez mais. Lembre que a família de Deus é algo tão importante na sua vida. É algo primordial, porque é com ela que você vai morar no céu e vai viver eternamente. Então, ame o seu irmão, ame a família de Deus, ame, proceda verdadeiramente na casa do Senhor. Que Deus te abençoe, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Fica na paz do Senhor.